Muito bem. Boa noite, pessoal. A Érica e eu resolvemos trazer esse assunto, que na verdade, assim, vocês devem estar se perguntando, né? Por que a gente não está afirmando e está uma interrogação, né? Porque a gente não quer provar nada. A gente não está dizendo nada, nós não somos especialistas nesse tema, né? A gente trouxe ele aqui porque era uma coisa que nos doía, que nos incomodava, e a gente trouxe ele para discussão. E por que isso, né? Vou só contextualizar vocês. A gente está desenvolvendo uma pesquisa junto com o Zari, e essa pesquisa, na verdade, ela veio da imersão que a gente teve no ano passado, que foi a imersão em Teoria U. E dessa pesquisa a gente levantou alguns dados, eram coisas que a gente já notava no nosso curso, mas depois da pesquisa a gente ficou bem chocado, né, com a questão de diversidade. Então a gente trouxe mais por isso. Então, assim, não somos especialistas sobre isso, mas a gente trouxe essas informações. Então, se a gente errar aí algum termo, alguma coisa, perdoem, tá? Podem corrigir também depois. Por favor, eu acho que com alguns de vocês aqui eu já falei um pouco sobre esse tema. Eu acho que eu sou de Sorocaba, né, da turma 5, e eu acho que quem convive um pouco comigo sabe que é um tema muito caro para mim. O André, Zari, sabem bem, Thaís, e eu acho que a gente queria mesmo trazer a reflexão aqui e ouvir o que vocês veem a esse respeito, né, para ver se essa dor, esse incômodo, ele reverbera aí entre nós, entre a nossa comunidade. Boa. Então, a gente vai começar, né, bem tradicionalzão, falando sobre o que é diversidade, o conceito que a gente quer falar. Então, assim, olhando no dicionário, ela tem a ver com diversidade, né, com pluralidade, com várias camadas de coisas, né, então a questão da multiplicidade, mas eu acho que o conceito mais bacana, mais gostoso que a gente encontra aí é a respeito de aquilo que demonstra oposição sem concordância e divergência, né? Eu acho que a gente esquece que a diversidade também tem a ver com contrapontos, né? Com não concordar, mas basicamente, né? Eu acho que um elemento que a gente vê super importante para a inovação, que é divergir para convergir, né? Num ambiente em que todo mundo concorda, acha lindo, maravilhoso, muitas vezes a gente consegue chegar lá, mas a gente perde, né, a oportunidade aí de usar a inteligência coletiva para construir algo diferente, né, algo que tenha mais camadas. E hoje a gente veio falar de diversidade, tem vários tipos, né, vários aspectos dela, né, aqui a gente trouxe alguns, mas basicamente hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de diversidade de gênero, né, de etnia, raça, orientação sexual e um pouquinho de PCD também. E é engraçado a gente trazer esse tema diversidade, porque a gente pensa de várias formas, né? O que tá a diversidade hoje? O que a gente entende como diversidade hoje, né? Gente, eu sempre me distraio com esse gif da Ellen Page, mas enfim. Então a gente trouxe algumas personalidades. Por que personalidades? Por que isso é tão importante? Por conta da representatividade. E às vezes a gente observa isso e a gente vê coisas muito positivas e ao mesmo tempo a gente vê emergir muito ódio, né? Então toda vez que aparece uma personalidade que é muito imponente, que é muito forte, a gente também tem esse contraponto de reverberar de uma forma muito negativa, tá? Então, por exemplo, a gente traz aqui a Maju Coutinho, maravilhosa. Gente, a Maju Coutinho, ela veio assim num processo tão bacana de ver, né? A gente está aí falando de uma mídia que é uma mídia de massa, que é a TV Globo, e ela tá lá. E ela é forte, ela é empoderada e ao mesmo tempo ela sofreu pra caramba em todo esse processo, né? Mas que bom como é importante a gente ter também essa representatividade, como meninas e mulheres se sentiram mais fortes a partir daí, né? E aí eu trago também o Pablo Vittar. Você pode gostar do som dele, você pode gostar da voz dele ou não, né? Mas não dá para negar a importância que ele teve para a música e para a questão do apagamento dos transexuais, dos trans, enfim, né, de uma forma geral. E foi muito forte. E eu
trago aqui a Linda Quebrada, o Linda Quebrada, nossa, desculpa, gente, a Linda Quebrada, porque eu acho ela muito mais forte, assim, em termos de representatividade. Por quê? E eu vou falar um termo que ela mesmo usa na música dela, né? Ela é uma bicha preta e favelada, né? Então aí a gente traz um contexto gigantesco de várias coisas, né? É a música da favela, é a música da bicha que sofre preconceito. Então a gente tem muitas coisas ali na linha que a gente consegue retirar de todo esse contexto. E o Tami, porque o Tami tá aí, né? Teve toda essa repercussão da propaganda. E eu gostei muito de um dos vídeos dele, que ele dizia, gente, eu não tô me preocupando com as pessoas que são haters. Eu tô me preocupando com as pessoas que eu estou representando como família, né? E isso é muito importante, a gente se representar, a gente se enxergar dentro de todo esse processo, né? E olha só, como é difícil, né? Hoje a gente vê esse movimento pendular, as pessoas, né, ao mesmo tempo reconhecendo essas novas figuras na mídia, mas tem um outro lado que repudia, que questiona, né? Por que Tami é pai? Como assim, né? E pô, na natureza a diversidade é algo tão natural, inclusive ela é uma condição básica para a vida, né? E a gente vê aí a construção social, né, brigando com um fato que assim tá ali há milhares, milhões de anos, né, dizendo que diversidade é fundamental para a vida, para criar condições, né? Então assim a gente traz aí alguns contextos para vocês pensarem, né, que a diversidade ela é um tema não só para inovação, mas é um tema para vários aspectos, né? E aí trazendo um pouco para a diversidade para a esfera das empresas, né? Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas hoje nós temos cinco gerações convivendo, né, numa mesma era, no mesmo mercado de trabalho, consumindo, né? E aí, como é que a gente constrói soluções para as pessoas, produtos, caminhos, né? Se a gente não tem diversidade na empresa, né? Como é que isso é possível? Eu acho que esse é o grande questionamento que a gente faz, a provocação que a gente faz nessa conversa. E assim, só falando de empresa, e daí eu vou falar por que que é um tema que me dói, né? Por que que é um tema importante para mim, né? Apesar de eu ser privilegiada, né, dentro de uma esfera de que eu sou uma mulher cis e branca, né? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, isso é um privilégio, mas eu sou lésbica, né? E quando a gente é LGBT, a gente não sai do armário só uma vez na vida, gente. A gente sai do armário a vida inteira. Todos os dias, todo espaço que a gente vai, a gente está constantemente saindo do armário, né? E aí, quando a gente olha para os LGBTs dentro de empresas, de grandes corporações, a gente tem diferentes cenários. Tem cenários que a gente vai ser desvalidado, que a gente vai sofrer preconceito, que a gente vai virar piada. Enfim, N situações que nos desvalidam, nos colocam de uma forma negativa, pejorativa, né? E muitos, a gente estava vendo, não existem muitas pesquisas sobre LGBT no mercado de trabalho, tá? Isso, inclusive, é uma coisa que a gente gostaria de trazer, que é muito difícil. No IBGE mesmo, eles falaram que eles iriam incluir a população LGBT a partir de 2016, que seria agora, né? Esse censo que foi adiado. Mas a gente achou algumas pesquisas que não são oficiais, né? E nessa pesquisa, o que era falado é que 60% dos LGBTs, eles não assumem que eles são LGBTs no mercado de trabalho. Eu já conheci amigos, por exemplo, que eles se escondem, eles criam personagens, né? Então isso é muito delicado, assim. Então por isso esse tema me dói. Bom, então, assim, partindo aí para os números, né, a gente está trazendo aí só uma visão geral aí sobre cor, né, no mercado de trabalho, a gente tem, no Brasil, 55% das pessoas são pretas e pardas, né? Só que quando a gente olha para cargos gerenciais dentro das empresas, só 30% ocupam essas posições, né? E olhando também para o nosso cenário político, apenas 24% das posições ali são ocupadas por pretos e pardos. E quando a gente sobe, né, para o gráfico aqui da educação,
talvez a gente encontre aí umas dicas de onde é que vem essa disparidade aí, quando a gente compara, né, onde estão os pretos e pardos. A gente tem 3 vezes mais pretos e pardos analfabetos, né, olhando para o cenário geral do Brasil em 2018, né? Então, realmente, se a gente parar para olhar os dados, a gente vê que educação é um direito, né, universal que nem todos estão tendo acesso. Uhum. E de representação política, por exemplo, a gente tem que entender que isso é muito grave, porque a gente deixa de ser representado, né? Deixa de ter essa luta por políticas públicas que sejam equilibradas, que seja justa, enfim, né? E aí a gente traz também os dados das mulheres, né? Da mesma forma. Então, a representação política da mulher é 10,5. Esse dado, ele é de 2017. Em 2018, eu acho que subiu para 15%, né? Mesmo assim, é muito pouco. Quando a gente olha aqui para os cargos gerenciais, a gente chega que homens ocupam 62%, mulheres 37%, né? 38% ali se a gente arredondar. E quando a gente compara ali com a questão formação, as mulheres, elas têm muito mais busca por uma qualificação, né? Por ensino superior, né? Então, chega a ser 23%. Né? Então, aí quando a gente chega aqui nas mulheres pretas e pardas, aí cai. Né? Então, é um dado para a gente, de fato, olhar. Na verdade, a gente estava fazendo esse compilado e a gente chegou assim, ok, a correlação dos pretos e pardos não estarem nos grandes cargos, né, de liderança, de poder, talvez esteja relacionada à educação, mas isso não é real para as mulheres, né? E é o que a gente tem batido tanto a tecla, né? Não é mimimi, gente, é real. Como é que a gente, como mulher, se esforça, né? Isso é estatístico, tanto mais, né, do que os homens, e ainda assim a gente não consegue chegar lá. Então, realmente tem algo que precisa ser olhado aí, né? Quando a gente vê que a mulher se esforça, mas não chega lá, o que está acontecendo, né? É misoginia, não é? Quais as outras camadas que estão por trás disso? E aí, partindo para a próxima, o que trouxe a gente aqui, né, Michi? Agora que são elas, né? Quando a gente fez essa pesquisa com o Zari, maravilhoso, inclusive está aqui, a gente levantou alguns dados sobre a questão do perfil, né? E nessa pesquisa, 73 participantes da imersão responderam, né? De 80 pessoas. Então, a gente entende que é a maioria das pessoas, né? Então, olha que interessante, né? Interessante não positivamente. Mas mulher cis está 44% e homem 51%. E a gente olha para a população, a mulher ainda é a maior parte da população, né? E esse dado que eu até falei para a Érica, eu falei, gente, eu preciso falar isso porque a masculinidade, ela é frágil, né, gente? É uma coisa assim que é interessante da gente observar. Na pesquisa, tinham várias opções para você identificar qual era o seu gênero, e tinha mulher cis, homem cis, enfim. E tinha a explicação, né, do que é mulher cis, que é uma mulher, nasce mulher e se identifica como mulher, homem cis, enfim. E tinha a explicação e as outras categorias, e tinha uma outra opção que era para a pessoa escrever. Então, ela podia colocar livremente. Saíram 4 respostas que ficaram como homem, homem simples e masculino. Então, assim, né, um curso de pós-graduação que as pessoas elas têm informação, mas mesmo assim, esses termos eles ainda ou são negligenciados ou a masculinidade de fato é muito frágil, né? E aí a gente olha a questão da cor, a gente percebe, por exemplo, que 77% das pessoas são brancas, né? E a cor preta, 4%. Né? Então a gente nota isso, e a gente não está falando isso de uma forma negativa, gente, isso acontece em todas as universidades, em todos os cursos de pós-graduação. Por que a gente está trazendo isso? Porque nós somos um curso de inovação, né? E a inovação não é só tecnologia, a inovação também são outras esferas, inclusive as sociais, né? Então, por isso que a gente trouxe esses dados, porque é muito delicado também, e é um radar para a gente notar algumas coisas. Boa. Então, aqui vocês não vão escapar de participar de um Mente. A gente vai
fazer uma rápida pesquisa. Se vocês estão com seus celulares e não estão usando na apresentação, para a apresentação do Zoom, conectem nesse QR Code ou digitem mente, www.mente.com e digitem o código 850652 no final, para a gente fazer uma rápida pesquisa, como é que está o nosso nível de diversidade aqui agora. Beleza. Deixa eu mudar aqui. Ai, meu Deus do céu, como é que faz? Ó, a gente não vê como é que o pessoal se organiza. Deixa eu parar aqui de compartilhar e recompartilhar, porque é só o jeito que eu sei fazer. Cadê? Aqui. Estão me vendo minha tela de novo? Sim? Não? Sim. Boa. Então, a gente tem 19 participantes aqui, tem 15 respondentes. A gente tem 10 pessoas aqui dos 15, né, que são brancos. Então, já representa, já mostra, né, que aqui a gente tem basicamente a mesma a representatividade parecida, né, com o que a gente identificou aí dentro da nossa pesquisa, né? Vou dar mais... Isso já é pesquisa, hein, Érica? Isso já é pesquisa, a gente vai guardar, Zari. Boa. Será que eu posso partir para a próxima? Mais alguém? Pode passar. Falta pouco tempo. Boa. Gênero. Olha, mulherada na frente, mulher cis. Também temos representantes masculinos aí, ó, quase pareado. Muito bom. A mulherada tá em peso aqui. Peso não, né? Mas a gente, pelo menos aqui, a gente está representando um pouco mais do que a gente tem visto. Bacana. Vou para a próxima. Orientação. Bacana. Heterossexual com 8, 3 homossexual, 10 hétero, 2 bi. Bacana, gente. Vou para a próxima. Deficiência. A gente ia trazer dados, né, sobre deficiência, mas também a gente teve bastante dificuldade de elaborar, assim, os dados não estavam muito confiáveis, houveram algumas mudanças no censo também, mas é um outro tema que nos preocupa bastante, até pensando, né, que isso é um tema que tem cota nas empresas, isso também é muito relevante. Não temos deficientes. Mais alguém? Boa, vou passar. E aí, para fechar, qual é a importância da diversidade para a inovação? O que vocês acham a esse respeito? Legal, essencial, diferentes pontos de vista. Não pode ser só por fazer, inovação com qualidade, pontos de vista. Bacana, representatividade, diminuir pontos cegos. Essencial tá batendo aí forte. A gente viu algumas pesquisas, né, que falavam sobre como as empresas aumentavam o faturamento, né? E era assim, acho que chegava a aumentar 15% empresas que incluíram diversidade nos seus programas, né, nas suas estratégias. E foi bem interessante, a gente não trouxe porque ia ficar muito extenso.
mas também é uma forma de você enxergar diferentes pontos, de você se adequar, de você ter uma visão, de representatividade também, né? Como eu falei na política, é muito importante a gente ter formas de enxergar as dores dos outros, né? Sim. Bom, eu vou seguir aqui então, só para a gente conseguir concluir aqui. A nossa ideia, gente, era falar um pouco sobre como é que a gente vê, né, alguns aspectos de diversidade, a correlação que ela tem na inovação, né? E eu acho que, assim como nós, vocês concordam que ela é essencial, né, para tornar a inovação possível. E aí a gente não vai resolver o mundo agora, né, nesses minutinhos que a gente tem de toque, mas eu queria deixar, eu e Michele queríamos deixar aqui com vocês a seguinte provocação. E aí, como é que a gente incentiva mais diversidade dentro do nosso ecossistema, né? Como é que a gente faz isso valer? Como é que a gente busca essas camadas de cebola para garantir que cada vez mais as nossas criações, as nossas ideias tenham outros aspectos que abarque mais essa diversidade, essa multiplicidade que é parte da nossa própria cultura, né? Quando a gente olha para o Brasil e até mundo, né? Mas o Brasil é muito característico disso. Como é que a gente faz isso acontecer? Eu acho que aí, entre aqui os 21 participantes que estão fazendo parte dessa sala, fica essa provocação, né? E como é que a gente pode tornar aí o nosso ambiente, o nosso micro-universo aqui mais diverso? E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pela atenção, por co-criar aqui com a gente hoje. Vi uma pergunta aqui no chat e tá falando... Gente, eu perdi a pergunta. Peraí. É quando a inovação, quando a diversidade, ela é empregada de uma forma errada, né? Acho que é isso a pergunta, né? Porque eu já perdi aqui na conversa. Isso mesmo, Michele. E uma das coisas que a gente chegou a conversar enquanto a gente estava falando sobre esse tema, que de fato, assim, e eu já vi muitas vezes acontecer também, né? Às vezes você coloca uma pessoa trans, mas você não tem o menor trabalho de sensibilização para aquela empresa receber. E aí acaba que, por exemplo, tô chutando um exemplo, tá? Mas aquela pessoa trans, ela vai sofrer muito mais, assim, porque ela vai ser cortada de vários espaços, ela vai se sentir prejudicada, vai rolar piada, enfim. Isso acontece também com o PCD, que eu já vi também PCD por cota entrar na empresa, e daí a pessoa fica sentada num lugar e não dão nenhuma atividade para ela, porque a empresa ela não está preparada para isso, de fato, né? Então usa para cumprir uma cota, mas de fato não é isso que existe. Eu gosto muito das ideias de você ter... Gente, eu esqueço muitas palavras, tá? Mas quando você cria um grupo dentro da empresa de diferentes áreas para discutir os temas. Eu gosto desses espaços, assim, eu acho que ajuda a sensibilizar, não que resolva, mas ajuda. Gente, eu sei que a gente estourou um pouquinho o tempo, não sei se a gente deve seguir, mas tem uma outra pergunta, acho que a Lê colocou a questão de usar pretos e pardos, né? Se isso é por conta das definições do IBGE. Dá tempo, Camila? Só para explicar, porque depois eu li, acho que pode ter ficado meio dúbio. Porque está separado, né? São dados que estão separados. E a minha namorada se identifica como preta, mas ela ouviu a vida inteira que ela era morena, que ela é parda, né? Então, acho que essa é uma discussão também que a gente tem visto cada vez mais crescente, assim, sobre a gente tem que dividir pardos e pretos, entendeu? É como se pardos fossem menos pretos ou menos brancos, né? É assim, tem toda uma questão de... A nossa intenção era colocar os pretos, né? E aí os pardos, mas aí os pardos são 44%, 47% quase da população, e muitas pesquisas trazem as informações combinadas, pretos e pardos dentro do mesmo, né, aspecto. Então a gente colocou junto por né? isso. Elas são combinadas assim, dentro desse processo. E também tem a questão da autodeclaração, né? E sim, foi por uma questão do IBGE que a gente trouxe dessa forma. Mas é muito delicado, assim, ainda tem que andar muito esse processo. Mas eu acho que eu super acolho esse seu ponto, Lê, que a questão, assim, né, tipo, a gente está falando, né, de raças, de cores diferentes. Afinal, não dá para, né, colocar tudo no mesmo saco, assim, tem que separar. A gente concorda, mas realmente as pesquisas são feitas consolidando tudo.
Pessoal, Então, tá ótima a discussão. Odeio ser o timekeeper nesse momento. Mas a gente precisa parar por aqui. Parabéns às meninas, bem rapidinho. Érica, foi um prazer te ouvir, Michele, né? Que bom, brilharam aqui, viu? E só respondendo a pergunta de vocês, pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda para quem sabe. Eu não sei. Então, reconhecer a própria limitação nesse tema, né? Diálogo é um aspecto e pedir ajuda é outro. Eu acho que essa é a resposta para mim hoje que faz sentido. bom, Isso, obrigada. parabéns, viu, meninas? Muito bom o tema. Obrigada por ter trazido a discussão. Eu que Muito agradeço. legal, gente.